Fala turma, tudo bom? Como que vocês estão? Seguinte, vim aqui dar uma atualizada, né, nessa novela da minha cirurgia, nessa história toda. Dar um resumão aqui pra quem tá caindo de gaiato aí e não sabe o que tá acontecendo. Sofri um acidente em 2023, fraturei minha coluna. Nisso tentei fazer um monte de procedimento, tal, fisioterapia, o diabo, nada tirava minha dor. Continuo com dor até hoje. Fui numa médica particular, ela me propôs fazer 2 procedimentos. Só o custo, né, da médica ali seria 20 mil reais e eu não tinha esse dinheiro, então resolvi fazer uma vaquinha, né? Nesse meio tempo fui mandado embora, então em 3 meses eu ia perder meu convênio. O convênio começou a querer embaçar para liberar os materiais, mesmo sem precisar pagar o médico para mim, né? E aí, enfim, abri chamado na ANS lá, solicitação da ANS, abri chamado na ouvidoria, fiz um monte de coisa, nada adiantou, todo mundo cagou baldes pra mim. E aí os 2 procedimentos, com material, equipe médica, hospital e tudo que você precisa para fazer uma cirurgia, ia dar mais ou menos uns 70 a 78 mil reais. Não tinha condição de eu pagar esse valor para fazer, né, esses procedimentos, né? E aí o que eu achei melhor? Eu tinha juntado 4 mil reais, né, da vaquinha, e aí o meu cunhado, ele se propôs a me ajudar e enviar um dinheiro para mim para eu fazer logo isso, e se um dia desse eu pagava ele. Na verdade ele nem falou isso, né, mas eu tenho claro isso na minha cabeça, que se um dia eu tiver condição eu vou devolver tudo corrigidinho para ele, e nossa, não tenho nem palavras para agradecê-lo. Mas enfim, preferi pegar o valor que eu tinha juntado para pagar a médica e entrar com um advogado. É um advogado muito bom, que ele trabalhou em planos de saúde, né, na parte jurídica de planos de saúde por 12 anos e tal, e aí ele saiu e aí agora tá jogando no outro time, né, que no caso é o mesmo que eu tô. E aí peguei, meti o convênio no pau, né, o plano de saúde começou a dar várias desculpinhas e tal, e aí nesse pinga lá, volta pra cá, não sei o que acontece? Em 2 dias o advogado conseguiu que o juiz determinasse que o convênio teria que pagar os materiais, sim, para mim, e que ele não poderia cancelar o meu plano de saúde até a minha médica falar que eu estou curado, que meu tratamento foi finalizado. Bom, e aí o que acontece? Eles descumpriram a sentença que o juiz deu, né? Eles cancelaram o meu plano, eles não podiam ter cancelado, aí depois eles falaram que eles não cancelaram, que na verdade foi um erro, mas perdi meu cadastro magicamente, né, no meio dessa história. O que mais que aconteceu? O juiz, e aí aí o juiz pegou e ainda foi gente boa com eles, falou assim: olha, você pode oferecer, se você não quiser pagar, um médico, né, que faça os procedimentos que ele tá solicitando, e aí você não precisa pagar o médico também, porque senão você vai ter que pagar, além do material, você vai ter que pagar o médico, convênio médico. Pois bem, agendaram a minha consulta para depois de um mês, né? Eu tive que ter a santa paciência, né, para ficar um mês esperando, sendo que eles falaram que era um médico que tinha disponibilidade, imagina se não tivesse. Faltando 2 dias para chegar na minha consulta, eles reagendaram a minha consulta para depois de quase um mês da data que já era um mês, entendeu? Aí eu falei com o meu advogado, falei, viu, não tem condição isso aí, né, tá errado. E aí nesse meio tempo, né, foi que eles cancelaram o meu plano, e o advogado pegou, entrou com uma petição e falou assim: olha, juiz, eles estão descumprindo aqui os 15 dias que você, né, falou aqui para eles cumprirem o procedimento. E eles estão descumprindo muito esse prazo, né, que o juiz tinha falado, ó, 15 dias ele tem que estar de bumbumzinho para cima lá, tomando facada nas costas. Enfim, né, acabou que eu ganhei o processo, entre aspas, não sei, o convênio vai ter que pagar toda a parte hospitalar, vai ter que pagar médico, vai ter que pagar material, vai ter que pagar tudo para mim, mas o juiz falou, vocês vão ter que pagar. E aí o convênio falou assim, não. E aí o juiz falou, caso encerrado. Enfim, o que tá acontecendo agora? Agora eu tive que entrar com um novo processo dentro desse processo, que na verdade é um pedido de execução de ordem judicial, né? Então eu vou ter que fazer o pedido, falar, ó, eu ganhei aqui a ordem judicial aqui, ó, tá falando que era para fazer isso aqui, não aconteceu nada disso aqui, eu quero que aconteça, entendeu? Eu achei que isso aconteceu
acontecesse tudo num processo só, mas aparentemente a justiça brasileira, ela é bem complicadinha, né? E por que eu tô dando essa atualizada? Porque eu tive que gastar mais R$ 4.000 com custos processuais, né? O advogado, ele não cobrou nada mais do que ele já tinha me cobrado lá atrás, só se tipo, tiver multa, alguma coisa desse tipo, daí ele fica com 30%, né? Mas eu tive que pagar as custas processuais porque eu poderia tentar a justiça gratuita, né? Uma vez que eu tô desempregado, tô sem dinheiro, tô fudido. Por que eu não pedi justiça gratuita? Porque o juiz, ele pediu documentos do histórico da minha vida inteira. E assim, até eu juntar todos esses documentos, se eu conseguir juntar, já vai ter chegado em dezembro e aí o Brasil para, né? O mundo para, na verdade, no final do ano. Aí o Brasil volta só lá depois de fevereiro a funcionar direito. E aí eu ia ter que ficar esperando justiça, depois eu ia ter que ficar esperando para agendar minha cirurgia, para depois ter a recuperação, enfim. Eu quero fazer isso quanto antes, eu não aguento mais ter dor na minha coluna. Então, peguei a vaquinha que estava aberta, encerrei a vaquinha, peguei o valor da vaquinha e complementei para pagar as custas processuais aqui. E o tanto que eu gastei, na verdade, já tá dando quase o valor do que seria a equipe médica, né? Eu gastei 11 mil no primeiro processo e mais 4 mil e todos reais nesse segundo processo. Mas espero que eu consiga fazer a minha cirurgia, espero que o convênio seja um pouco assim, ó, colabore um pouquinho mais com a minha vida. E no mais é isso, vim agradecer de novo todo mundo que me ajudou, né, que me ajudou tanto financeiramente quanto compartilhando, curtindo. Teve gente que eu vi assim que começou a interagir muito mais depois que eu comecei a pedir as coisas da vaquinha e tal, e que eram pessoas que estavam mais afastadas de mim, acabaram se reaproximando e achei muito da hora. Tá bom? Então é isso, meus amores, amo vocês, tá bom? Mentira, amo nada. Um beijo pra vocês, tudo, tá bom? Ó,